Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar mais uma temática, mais um capítulo desta obra momentosa. Estamos aqui no final do livro. Estamos abordando o capítulo 28, capítulo intitulado Efeitos Físicos. Efeitos físicos, que é um tema por demais conhecido e por demais sabido da doutrina espírita, porque faz parte dos fundamentos básicos. Os efeitos físicos é um tema que está presente na própria obra de Allan Kardec, particularmente em O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec examina a mediunidade de efeito físico. Mediunidade essa que se caracteriza por manifestações de ordem material. Os efeitos físicos são variados: suspensão de objeto, transporte de objeto, em que os espíritos trazem um objeto de um outro lugar. Portanto, eles pegam um objeto físico de um lugar e transportam para o local onde está acontecendo a sessão mediúnica, né? Um efeito físico, portanto, de transporte. Tem um efeito físico de materialização, que aí é diferente, né? Se trata de materializar objetos ou mesmo seres espirituais que se corporificam e se tornam físicos, né? Efeito físico é um tipo de fenômeno que chama muita atenção, que chocou uma época, que fez muito estardalhaço. Na época de Allan Kardec, os efeitos físicos estavam em moda, porque o mundo espiritual quis chamar a atenção em uma época de ignorância. Ao longo da humanidade, os efeitos físicos apareceram a miúde. Basta recordar que em o Evangelho de Jesus a gente tem a célebre materialização de Elias e de Moisés. E o próprio Jesus, quando ressuscitado e reaparece, aquilo era um fenômeno de materialização, uma gênere, como se diz, em que o Cristo aparece não com o corpo físico, porque o corpo físico já estava em decomposição, já não tinha condição, a matéria corporal, mas em corpo espiritual materializado. E é claro que na época de Allan Kardec, no século XIX e assim por diante, nós tivemos também fenômenos de efeitos físicos que chamaram a atenção, médiuns extraordinários, que materializavam espíritos, que produziam fenômenos espantosos. Ivone Pereira, Filomeno de Miranda, entre outros autores, tanto encarnados quanto desencarnados, afirmam que os efeitos físicos tiveram uma época, que hoje podem acontecer, podem ocorrer, mas não com aquela prodigalidade, não com aquela frequência, com aquela intensidade, com aquela dinâmica que acontecia no passado, porque era uma forma de chamar a atenção das criaturas para a questão do mundo espiritual, porque na época era muita ignorância em relação ao mundo espiritual. Através dos fenômenos surgiu a doutrina espírita, que esclarece essa ignorância, razão pela qual muitos estudiosos defendem a ideia de que o fenômeno de efeitos físicos teve uma época que, apesar de poder acontecer em condições muito especiais, uma pesquisa científica séria, alguma coisa específica, mas que já não estamos nessa fase de chocar, de chamar a atenção, e que entramos em uma fase de esclarecimento, uma fase em que necessitamos do esclarecimento que a psicografia consegue realizar de uma forma muito mais eficiente do que o efeito físico. A psicografia consegue esclarecer com riqueza de detalhes o que ocorre no mundo espiritual, que o fenômeno de materialização de efeitos físicos não consegue. Repito, não é condenando, não é dizendo que o efeito físico não tem o seu lugar, mas é claro que não tem essa necessidade como tinha no passado. É por isso que esses autores, como Ivone Pereira e outros, defendem essa ideia. Ademais, com a tecnologia de hoje, com tanto recurso audiovisual hoje, os fenômenos de efeitos físicos poderiam ser motivo de desconfiança, de suspeita, de desconfiança, inclusive, de fraude, que no passado não havia. Bom, dito isso, a gente precisa esclarecer que, como toda mediunidade, em toda mediunidade ocorre doação de fluidos que são fluidos do encarnado,
combinado com os fluidos dos espíritos para produzir o fenômeno, seja na psicografia, seja na psicofonia, seja no efeito físico. Os espíritos sempre precisam dos intermediários humanos, que são os médiuns, através de cuja colaboração eles oferecem esses fluidos, essas energias do mundo espiritual. Então nós temos aqui essa condição e temos a realidade aqui de uma reunião mediúnica que André Luiz, Hilário, Aulus participa, uma reunião mediúnica que ele conhece, né, que ele frequenta, e ao adentrar a gente tem aquilo que ocorreu no passado, né, o médium isolado numa cabine ali, e vai oferecer o ectoplasma que libera pelos orifícios, como as pesquisas científicas já haviam constatado, e o grupo de pessoas ali em oração, em mentalização, em recolhimento, além, às vezes, de algum necessitado que precisava de socorro, de auxílio, né? Às vezes alguém enfermo da saúde física, né? Porque os efeitos físicos contemplam tudo isso, né? A materialização, o transporte de objetos e também as curas, que muitas vezes são de efeitos físicos, né? O fenômeno de mediunidade de cura. E ali tinha isso tudo. Mas o que André Luiz destaca é a grande quantidade de pessoas com os pensamentos mais desordenados. Allan Kardec falou isso em Livro dos Médiuns, né? Que a mediunidade e a reunião mediúnica séria precisa de uma homogeneidade, precisa de um conjunto harmônico de pessoas, precisa de um grupo de pessoas ali harmonizados, que possam formar uma atmosfera psíquica agradável, favorável ao fenômeno. Não é apenas o médium que tem que estar harmonizado, mas a atmosfera do grupo. E essa atmosfera do grupo é mantida pelo pensamento de cada um, pela condição psíquica que cada um tem, que cada um ali sustenta nessa condição de manter a vibração. Daí Kardec vai dizer que quanto maior o grupo, quanto maior o número de pessoas, mais heterogêneo e mais difícil é conseguir essa harmonia do conjunto. Aqui a gente vê uma reunião mediúnica, onde nós temos cerca de 14 pessoas mencionadas aqui por André Luiz, em condições deprimentes, em vibrações, em cultivo de ideias, as mais deprimentes, as mais variadas, as mais complicadas. E esse cenário, André Luiz vai ouvir de Aulus, que dificultava um fenômeno qualquer, inclusive de psicografia, de psicofonia, mas mais ainda de efeito físico, que exige um desgaste tanto do médium como uma operacionalização do mundo espiritual. Afinal de contas, a gente está se referindo a um fenômeno em que faz com que os espíritos também precisem materializar, precisem densificar coisas que para eles são sutis. Então exige dos espíritos e exige dos médiuns, né? Não é à toa que o Emmanuel disse para o Chico, né, quando acabou aquela época do Chico das materializações, porque o Chico viveu um período em que ele materializou espíritos. E aí ele falou, a sua função agora é do livro, é de educar, porque a nossa proposta é desmaterializar os encarnados e não materializar os encarnados. É mais ou menos isso aqui que a gente vai ver o André Luiz explicando. Então a condição desses participantes dessa reunião mediúnica era uma condição lastimável, uma condição de dificuldade, né, de situações as mais variadas. Havia uma pessoa doente fisicamente, e aí o próprio benfeitor espiritual disse assim: venho com vocês até aqui considerando a finalidade do socorro aos enfermos, porque embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, ao nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Então veja como é raro uma reunião mediúnica de fato, de materialização, né, de fato e de sucesso. Né?
Daí os resultados ser pífios, serem poucos, serem pálidos, né? Imagine quando a gente vê uma condição mental elevada em reunião mediúnica, o que é que não se pode produzir. Na obra Paulo Estevam, a gente vai ver uma referência da igreja de Antioquia, que conseguiram tanta harmonia que espontaneamente aconteciam vozes diretas, a chamada pneumatofonia. Não é a psicofonia, não, a pneumatofonia, voz direta, né? Graças à harmonia daquela igreja, né? Então, a gente vê que carece muito isso, né? E aí, o André Luiz chega a dizer que os encarnados irradiavam emanações tóxicas oriundas do abuso de nicotina, de carne e aperitivos, né? Ou seja, bebidas alcoólicas, né? Carne, aperitivos e abuso de nicotina, que formavam formas, pensamentos, né? E que produziam aquela atmosfera, uma atmosfera espiritual densa, desagradável, refratária, resistente ao fenômeno mediúnico. A ponto de ele dizer que os espíritos ali preparavam o ambiente, colocavam aparelhos delicados para emissão de raios curativos, efetuava a ionização. Olha só, aquilo que a gente faz hoje com o O3, né? Com ozônio, por exemplo, né? A ozonização que a gente tem, inclusive, de piscinas, né? A gente coloca a piscina, ozoniza ao invés do cloro, né? Para quê? Para ser bactericida, né? Aqui ela fala a ionização do ambiente com efeitos bactericidas, né? Olha só, tudo isso produzido pelos espíritos ali, os bons espíritos, né? E aí a gente, André Luiz viu dezenas de entidades vindo e indo, né? Trabalhando ali, dezenas de entidades colaborando, né? Para a produção do fenômeno, que ainda assim vai ser de lastimável consequência, de simples consequência, de modesta consequência, de pouco êxito, né? E aí apaga-se a luz, porque a gente sabe que a luz queima o ectoplasma, oração, começam os trabalhos. Algumas pessoas entoam hinos do Evangelho e assim por diante. Os bons espíritos levando fluidos retirados da natureza, e que levavam sobretudo para a câmara onde estava o médium. E aí o médium sai do corpo. Isso é interessante, ele sai do corpo. Olha só, em todo fenômeno mediúnico há uma certa emancipação da alma. Mesmo quando o fenômeno é consciente, o médium emancipou relativamente, sem sair totalmente do corpo, o perispírito. O perispírito é um corpo plástico, né? E é interessante notar, é curiosa essa informação, ver que nos fenômenos de materialização, quando o espírito se materializa, a princípio, quando a entidade se materializa, ela se materializa uma entidade que se parece muito com o médium. Parece uma cópia do médium. Às vezes o corpo do médium está ali deitado e a entidade aqui do lado, uma cópia do médium. Por quê? Por que essa semelhança com o médium? Porque é o perispírito do médium que está sendo doado como forma, que dá a forma. Então a entidade, olha só, a entidade que vai se manifestar se associa ao perispírito do médium. Então, a princípio, o corpo plástico ali do médium mantém a sua fisionomia, as suas feições, o seu semblante muito parecido, que vão se modificando um pouco ao longo do tempo, e a depender da qualidade do fenômeno, da sintonia, da doação de ectoplasma, esse fenômeno é mais ou menos ostensivo, a ponto daquela aparência assumir outras feições, que são as feições do desencarnado. Isso é muito comum, isso acontece, e a gente vai ver aqui a explicação disso, né? A explicação que eu estou dando disso, o André Luiz dá em relação à doação que o médium faz, não apenas dos fluidos, mas também do seu perispírito, né? E aí, a gente vê André Luiz descrevendo a exalação do ectoplasma, saindo pelos ouvidos, pelos narizes, por todos os orifícios naturais, mas sobretudo pelos ouvidos, nariz e boca, né, o ectoplasma sendo irradiado, jatos de luz para tudo que é lado, os jatos de luz de irradiação dos encarnados da mediúnica péssimos, que só dificultava e até perturbava o médium. Por quê? Porque o pessoal estava lá
com os pensamentos mais vulgares, com as imagens e formas de pensamentos mais deprimentes, alguns com as exigências mais descabidas aos espíritos. Isso tudo perturbava, dificultava ali a reunião, né, e o fenômeno. E aí André Luiz e Hilário conversam, dialogam sobre todas essas dificuldades, né? Como os encarnados colaboram um pouco, né? Contribuem pouco, dão pouco para o fenômeno mediúnico, né? E que se houvesse maior educação, sobretudo do médium e também dos companheiros da reunião, a gente teria fenômenos muito mais acentuados, muito mais interessantes, muito mais ricos e profundos, né? Há uma explicação aqui de Aulus falando sobre a influência do médium sobre o efeito de materialização. Então, durante o processo em que está acontecendo a materialização, a depender dos pensamentos do médium, pode interferir e a materialização ser alterada e empobrecer e dificultar e de piorar ali o fenômeno de materialização, a depender da interferência do médium, né? Mesmo em adormecimento, em sono profundo, né? Em estado inconsciente, mesmo assim, porque ele está inconsciente no corpo, mas não está inconsciente em espírito. Em espírito ele está desdobrado, ele está fora do corpo. Então ele pode influenciar. E a depender dos hábitos morais, a depender da conduta moral que ele tenha, ele vai influenciar, ele vai interferir. Né? E aí, nós vemos aqui, em determinado momento, o André Luiz fala muito sobre ectoplasma, o Aulus tira suas dúvidas sobre ectoplasma, esterilização, é uma matéria que está entre o espírito e o perispírito, a realidade perispiritual, e que constitui uma substância que está no corpo, né? Cuja origem é o citoplasma celular. Então, perdão, entre o corpo e o perispírito é o ectoplasma, né? E deixa eu ver aqui. Há uma série de dúvidas que Hilário e André Luiz tiram, uma série de questionamentos, uma série de dúvidas, as paixões do médium, os vícios que o médium carrega, a interferência disso nos fenômenos. O Aulus diz que sempre que sim, né? E em determinado momento ele dá uma orientação, ele dá uma resposta de grande tolerância, dizendo: olha, são médiuns imperfeitos, mas a gente tem que acompanhá-los. A gente vai cuidar deles. Um dia serão mais aperfeiçoados. Não adianta a gente condenar eles. São imperfeitos agora, mas quem sabe lá na frente. Temos paciência, teremos paciência, né? Temos que ter paciência, porque a mediunidade sublimada também não acontece de um dia para a noite. Continuemos ajudando eles. O nosso fenômeno aqui de materialização vai ser bem pobre, porque eles oferecem pouco campo. Mas ainda assim, nós iremos oferecer alguma coisa para eles. E tentar chamá-los para a realidade da educação moral, da melhora moral. Sempre a gente tenta fazer isso. Né? E aí, toda a descrição, substância leitosa prateada, irradiação do perispírito, né? O médio fora do corpo. Né? O benfeitor disse: olha, a gente não vai ter um grande fenômeno aqui de materialização elevada. A gente vai pegar, na verdade, uma enfermeira, né? Uma entidade espiritual de uma enfermeira, que vai se comunicar por meio da materialização. Né? Vai ocorrer aqui um fenômeno mais habitual. E aí, a gente tem aqui o Aulus dizendo, né, que tem, ele chama de fluidos A, fluidos B e fluidos C. Fluidos A, forças superiores, os fluidos da espiritualidade maior. Fluidos B, os recursos do médium. Kardec chamava de fluido animalizado ou fluido animal. São os recursos do próprio médium, que o médium precisa doar. Os fluidos do médium, o ectoplasma dele e assim por diante.
E também dos encarnados que estão ali. E fluido C, energias que são tomadas da natureza. Né? Aí ele vai dizer, quando os fluidos A, que sempre são de qualidade superior, predominam sobre os fluidos B, nós temos fenômenos elevados. Quando os fluidos B predominam demais, nós temos fenômenos mais baixos, mais densos do ponto de vista da materialização. São fenômenos de materialização pobres, né? São sutis, poucos, não tem aquela materialização tão intensa, tão rica, tão vívida. Né? E em determinado momento, a gente vê todo um trabalho sendo feito, né, para um fenômeno às vezes modesto, né, porque os encarnados oferecem pouca contribuição nesse sentido. O André Luiz chegou a dizer, as 14 pessoas na reunião eram 14 caprichos diferentes. Caprichos diferentes, cada uma com seus caprichos, com suas vaidades, com seu ego ali. Né? O médium parecia um animal raro, acuado por múltiplos aguilhões, os pensamentos, né, dos companheiros. E aí o benfeitor diz, teremos tão só o médium desdobrado incorporado à nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes, nada mais. Não dispomos do recurso preciso. E aí começa a energia magnética, aulos ajudando, o veículo físico do médium ali dormindo, né? Em profunda prostração, né? E aí a irradiação dos espíritos para produzir essa profunda prostração mesmo, para que o espírito fora do corpo tenha uma liberdade maior, o corpo fica numa profunda prostração. E proporcionalmente à prostração do corpo, o médium estava mais vivo, né, mais lúcido fora do corpo, né, mais ali vívido, né, com maior vitalidade. Os amigos espirituais envolveram ele em um roupão ectoplasma, aquele roupão que aparece em materializações, né, como se o indivíduo estivesse num lençol branco, né? E a enfermeira se uniu a ele. A enfermeira se uniu ao médium, ao perispírito do médium, se uniu a ele, né, nesse roupão ectoplásmico. E aí a gente vai ver a atuação da enfermeira junto aos doentes, né, toda aquela coisa toda, a atuação dela, que é ínfima. Quando ela entra na sala que tem as pessoas ali, a luz e a nitidez espiritual produzida pelo ectoplasma vai esmaecendo a ponto de quase desaparecer. Por quê? Por causa do ambiente hostil, do ambiente agressivo, que não ajudava, não favorecia. Né? Os amigos espirituais desencarnados ali, ó, ajudando o tempo todo, né? Envolvendo ela, ajudando ali para que o fenômeno continuasse acontecendo, né? De materialização. E André Luiz vai dizer que a enfermeira ajudou muitos doentes ali, várias vezes saía da sala e voltava, várias vezes deixou o recinto e tomou ele. Por quê? Porque a aproximação daqueles pensamentos inadequados fazia mal e ofuscava o fenômeno, a ponto de quase cancelar a materialização. Ela tinha que sair e voltar. Toda a matéria ectoplasma se ressentia, obscurecendo-lhes ao bombardeio das formações mentais nascidas da Assembleia, nascidas das pessoas ali. Olha só. Um companheiro do mundo espiritual tomou uma pequena porção de forças materializantes, ou seja, do ectoplasma ali, do médium, sobre as mãos, afastou-se e depois trouxe, daí a instantes, algumas flores. Apareceu com algumas flores que ele catou em outro lugar e atravessou as portas, as paredes, os recintos. Por quê? Porque envolveu essas flores nessas forças materializantes ectoplásmicas a ponto de poder conseguir conservá-las, dissociando os elementos, atravessando as paredes e depois associando-os e apresentando ali. Fenômeno, aliás, de transporte, que é explicado, essa teoria toda, em O Livro dos Médiuns, tá? E começou a ser distribuído ali entre os encarnados, né?
E aí tem a explicação de Aulo sobre o transporte, né? Toda essa explicação teórica que eu dei aqui de maneira mais simples, né? Chegará o dia que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las, né? Futuramente o fenômeno de materialização, né? A consciência, né? O conhecimento disso daí, né? Vai ser um negócio. Os encarnados mais moralizados, né? Como não produzirão fenômenos mais interessantes, mais ricos, né? E a gente vê já caminhando para o final do capítulo perfumes, né, sendo produzido, aquele cheiro que às vezes vem, né, cheiro de éter, cheiro de perfumes, né, e aí os espíritos, André Luiz explica, os espíritos trazendo conchas marinhas, né, e envolvendo as conchas marinhas no ectoplasma, a ponto, né, de produzir esses perfumes, né. O fenômeno da parafina, que é tão famoso, né, tão conhecido, né, que é o quê? Os espíritos metem a mão em parafina quente, fervendo, retiram, colocam numa mesa ou colocam em algum lugar e somem. E ficam aquela parafina em forma de mão. Né? Tem museus no Brasil com mãos, objetos que foram feitos, modelados em parafina fervente. Não poderia ser um ser humano, né? Então, ser humano encarnado, que se diga, né? Os espíritos ali, né? Fazendo. Aí tem um fenômeno de parafina aqui, o Aulus explica. Esse fenômeno que é tão conhecido entre nós, né? Ele explica o que ocorre aqui, deixando ali aquela mão como molde, como lembrança, né? 3 flores que foram colocadas no vaso, né? No vaso. Houve um vaso que foi feito de parafina e foi colocado, né? Também. E aí a gente vai ver, já caminhando para o final, já no final do capítulo, a pergunta, né? O Aulus pergunta, né? O André Luiz, ou é o Hilário? O Hilário pergunta se todo mundo tinha essa energia, e seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou em alguma circunstância conseguia organizar-se por si? E aí há uma explicação aqui maravilhosa. Eu não vou ler toda, mas só para chamar, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispiritual, assim como produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. Ou seja, o médium de psicografia ele também tem ectoplasma. Só que o médium de efeito físico ele precisa de uma quantidade abundante de ectoplasma. Daí a faculdade mediúnica ser orgânica, tem uma dimensão orgânica. Ele tem no organismo dele uma quantidade maior de ectoplasma para produzir o fenômeno. A quantidade de ectoplasma que o psicógrafo tem, às vezes não é suficiente para produzir um fenômeno de efeito físico. Se você pega uma sala de 200 pessoas, provavelmente 10 terão fluidos suficientes para a psicografia. Mas no máximo, uma pessoa de 200 terá fluidos suficientes para produzir um efeito físico. Então, a gente tem esse tipo de realidade aqui, né? Que o Aulus explica com detalhe, né? Dá características aqui super interessantes que vale a pena a gente depois ler, né? Todos leem com calma, né? Porque é uma explicação complexa, profunda, né? Ele descreve os bastonetes, escreve os fios, escreve as condições do ectoplasma, a irradiação do ectoplasma, né? E no final há uma colocação super interessante, que é o seguinte. Nosso amigo,
Cadê? Aqui, Hilário falou entusiasmado. Isso dá a entender. Porque o Aulus disse assim, nosso amigo, o médium, né? Polarizando as energias do nosso plano, funciona como uma entidade maternal, como uma mãe, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo, a um prazo curto, autênticos filhos dele, autênticos filhos do médium. Aí, o Hilário perguntou, como assim autênticos filhos do médium? Isso dá a entender que as forças geradoras extravasadas do médium que produziram a materialização e dos cooperadores de nossa esfera, que produziram o fenômeno mediúnico, podem surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Olha só, esse texto aqui é da década, sei lá, de 40, eu acho. 40, 50, sei lá. É do século 20. E aí o Aulus respondeu, sim, sem dúvida, os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. E o capítulo encerra aí. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que se fizer um estudo genético daquele espírito materializado, provavelmente ele teria a genética daquele médium. Ele seria geneticamente um filho daquele médium. O seu DNA daquele médium. Fenômeno de materialização. Fenômeno de materialização que produz isso, né? Já houve, inclusive, situações de danos e de perturbações do médium. A médium Elizabeth de Perrance, que materializava espíritos à luz do dia, tem uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira chamada No País das Sombras. A médium chegou a materializar espíritos que um jornalista foi abraçar o espírito com força, tropeçou por cima do espírito, derrubou o espírito, caiu por cima do espírito, e a médium, que estava ali em prostração, estava inconsciente, quebrou uma costela. Então, existe um trabalho muito delicado na materialização a ponto do médium correr risco de saúde e até mesmo risco de vida, né, no fenômeno de materialização. É um fenômeno muito delicado, né? E aqui André Luiz pôde explicar um pouco. Mas a informação que vem especial desse capítulo é a ideia de que geneticamente aquele espírito tem a mesma genética do médium. Se fizer na época não existia, mas se fizer uma avaliação genética, um exame de DNA, aquele espírito seria possivelmente o filho geneticamente do médium. Por quê? Porque tomou emprestado o perispírito do médium. E a gente sabe que antes do DNA, a matéria que vem antes do DNA, dos genes e dos cromossomos, da genética, é o perispírito. É o perispírito que modela a forma. É o perispírito que imprime no corpo físico informação as suas necessidades evolutivas, inclusive de acordo com a genética que aquele corpo vai receber. Então, a associação entre perispírito e DNA, perispírito e genética, é uma alusão que o Aulus faz aqui para estudos no futuro. Futuro, a ciência médica vinculada à espiritualidade, poderá estudar isso, o perispírito associado ao DNA e à genética, mas isso é coisa para o futuro. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 28, Efeitos Físicos, capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.